Continuando em nosso propósito de 30 dias, estou muito feliz dessa continuidade que Deus nos sustenta até aqui. E eu quero te dizer que hoje nós falaremos de dor. E falar de dor é tocar em lugares que você talvez tentou esconder, ignorar ou até esquecer. E vamos começar com uma verdade. Você já passou por coisas que ninguém sabe, feridas que não foram vistas, momentos que você teve que ser forte, sozinha, situações que marcaram profundamente quem você é hoje. E talvez você já tenha se perguntado: por que isso aconteceu comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Mas como algo que doeu tanto pode cooperar para o meu bem? Essa é a pergunta. Porque quando estamos na dor, não faz sentido. Não parece justo, não parece necessário, não parece que vai servir para algo. Mas Deus, ele não desperdiça dor. Ele não desperdiça nada. Nenhuma lágrima, nenhuma ferida, nenhum processo. E aquilo que te quebrou, Deus pode usar para te construir. A dor, ela tem dois caminhos. Ela pode te aprisionar ou te transformar. E a diferença não está na dor, está na forma como você responde a ela. Quando a dor ela não é tratada, ela vira um trauma, medo, bloqueio, insegurança. Ela começa a definir suas escolhas, seus relacionamentos, sua forma de viver. Mas quando a dor é colocada em Deus, ela vira testemunho, maturidade, sensibilidade, propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. Deixa eu te falar algo muito profundo. Talvez aquilo que mais te feriu está conectando com aquilo que Deus quer usar. A dor que você viveu, ela pode ser a área onde você vai curar outras pessoas. Pode ser o lugar onde você vai gerar força. Pode ser o testemunho que vai alcançar vidas. Nada é em vão. Aquilo que você achou que te destruiu, pode ser exatamente o que Deus vai usar para te posicionar. Mas existe um passo muito necessário. Você precisa parar de fugir da dor e começar a entregar a Deus. Porque dor ignorada não é curada. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 7. Então eu quero te dizer que a transformação começa na entrega. Você precisa dizer: Deus, isso me feriu, isso me marcou, isso ainda dói. E permitir que Deus entre nesse lugar. Não só na sua parte forte, mas na sua parte quebrada, na sua parte que dói. Porque Deus, ele não trabalha só com o que está inteiro. Ele trabalha com o que foi quebrado. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9. A dor, ela te amadurece. Ninguém cresce só com momentos bons. É no processo, na dificuldade, na pressão, que algo é formado dentro de você. Tenha essa compreensão. Mas eu quero te dizer o ponto-chave, porque aqui está o ponto-chave.
Você não pode se identificar com a dor. Você precisa se posicionar acima dela. Ter essa compreensão. Você não é o que fizeram, o que aconteceu com você, o que você passou. Você é quem Deus diz que você é. E Ele pode usar tudo isso para algo maior, muito maior. Muito maior, porque Deus é maravilhoso. Foi através da dor também que muitas vezes nos aproximamos mais de Deus. E Ele não quer te perder de jeito nenhum. Vós intentastes o mal. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Glória a Deus. Gênesis 50, versículo 20. Deus transforma. Deus transforma intenção em propósito. Então tenha intenção. O que era para te parar, Ele usa para te impulsionar. Que Deus maravilhoso. Mas isso exige decisão. Você vai continuar presa no que aconteceu? Ou permitir que Deus use isso? Vai se sentir vítima o tempo todo? Se martirizando, se vitimizando? Permitir que Deus use essa dor. Use essa dor para um propósito muito maior. Porque Deus é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Muitas vezes a gente vive tantas situações de dores, injustiça, que a gente não acha justo, que muitas vezes podemos pensar, Deus não me ama, Deus não se importa. Como pode se importar se eu passei por isso? Ou muitas vezes a gente conta e repete histórias para outras pessoas onde é marcado por dor. Onde você chega, você fala, eu passei por isso, eu fiz isso, mas de uma forma não como testemunho, uma forma como ferida, uma forma como vítima, ou de uma forma que vive andando com essa dor o tempo todo. E aí, eu quero te dizer, por que ficar na dor? Ela muitas vezes é mais confortável do que se posicionar. E aí a gente vai se vitimizando. Mas eu quero te dizer que isso não te leva para frente. Isso não te leva para frente. E você tem que ter essa compreensão. E hoje é um ponto de virada. Hoje é um ponto de virada. Não é sobre esquecer. É sobre ressignificar. Ressignificar. A sua dor, ela tem voz. Mas ela precisa ser um grito de sofrimento. Aliás, mas ela não precisa ser um grito de sofrimento. Ela pode se tornar uma mensagem de transformação. Ela pode. Talvez um dia você vai olhar para trás e entender. Ou já esteja entendendo. Se não fosse aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Se não fosse aquilo, eu não estaria tão próximo e buscando a Deus cada vez mais. Certo? Vamos ter um momento com Deus agora, depois de toda essa compreensão que tivemos. Feche os teus olhos e traz à sua mente aquilo que te feriu. Pensa bem. E agora se volta para Deus e fala com Deus. Fala com Deus. Senhor, o Senhor conhece a minha dor. O Senhor sabe o que me marcou, o que me quebrou, o que ainda dói dentro de mim. Hoje eu não quero mais carregar isso sozinha. Eu quero entregar a Ti. Transforma essa dor em força, em maturidade e em propósito. Usa a minha história para algo maior. Toma tudo isso em Tuas mãos, Senhor.
Declara. Declara para Deus que tu entrega tudo a Ele, para a glória dEle na sua vida. Creia que Ele fará grandes coisas. Minha dor não me define. Deus transforma tudo em propósito. Eu não estou presa no passado. Eu estou sendo preparada para algo maior. Declara com fé, com intencionalidade. Creia. Creia. Amém? E eu deixo, como sempre, eu procuro deixar tarefas práticas e reais aqui no seu dia, depois desse devocional. E eu quero te dizer para escrever sua dor. Coloque no papel o que mais te marcou, o que mais te fere até hoje. E identifique o que isso gerou em você. Medo, insegurança, bloqueio. Quando nós trazemos a compreensão, é mais fácil de sermos curadas, é mais fácil de entregar, é mais fácil a caminhada e de transformar a dor em propósito. Entrega tudo em oração. Escreve e entrega a Deus em oração de forma sincera. E declara sobre essa área todos os dias. Isso aqui veio como propósito para a minha vida. Pergunte a Deus como o Senhor pode usar isso para a glória do teu nome. Ore, esteja em oração durante todo esse propósito. E o versículo do dia é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas. As boas, as que a gente considera ruins, todas elas cooperam para um bem maior, em propósito com Deus. A dor, ela pode ter feito você chorar, mas ela não vai ter a última palavra, porque nas mãos de Deus ela se transforma em propósito. Eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que maravilha de podermos estudar mais a palavra de Deus, de podermos estarmos juntas aqui em propósito de oração, de conhecimento da palavra, de direção de Deus, de cura e transformação. E você que é nova, que chegou aqui neste vídeo, volta, começa do início. Aqui são 30 dias de propósito, de renovo e restauração da mulher que Deus criou em você. Volta e seja abençoada. Coloca aqui, segue aqui no canal, clica no sininho para ser alertada todos os dias. Segue no canal, porque automaticamente você também entra na lista de orações, certo? Que Deus tem grandes coisas na sua vida. Se você chegou aqui, não foi em vão. Você veio por Deus. Deus te trouxe até aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Um dia abençoado nas mãos do Senhor. Até a próxima.